Amados irmãos e amadas irmãs, é uma alegria muito grande estar com vocês na manhã deste dia 26 de dezembro de 2021. Hoje é a nossa última lição do quarto trimestre deste ano de 2021. Um ano atípico, um ano difícil, um ano de muitos desafios, mas também um ano de muito aprendizado. Quero parabenizar você que chegou até aqui, você que estudou as lições da Escola Bíblica Dominical e que pôde, sem dúvida, crescer em um momento de muita adversidade. Quem estuda a Escola Bíblica Dominical, quem lê a Bíblia, quem está disposto a aprender com a Bíblia, está disposto a crescer a cada momento. Hoje nós estamos na 13ª lição e eu quero parabenizar você não apenas por ter chegado até aqui, mas hoje, como é dia 26, passamos aí a data que nós reservamos para comemorar o Natal. Eu quero já desejar a você um feliz ano novo, um feliz 2022, debaixo da potente mão de Deus e guardado pela graça, pela misericórdia do Deus eterno. Quero também, antes de mais nada, agradecer a nossa presidência, nosso pastor presidente, pastor Moisés Pereira Pinto, pastor presidente do campo de Juiz de Fora, por mais esta grande oportunidade. Que as bênçãos insondáveis do nosso Deus estejam sobre a sua vida, pastor. Meus irmãos, esta lição de hoje, ela tem como título Revestidos de toda a armadura de Deus. E nós queremos fazer um pequeno resumo da carta que Paulo escreveu aos Efésios e entendermos que neste trimestre em especial, nós tivemos uma significativa exposição da carta aos Efésios e nós aprendemos que o apóstolo Paulo, depois de falar do propósito eterno de Deus em nos salvar e depois de afirmar que o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção, depois de falar que Deus nos arrancou da morte e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele faz uma oração pedindo a Deus que Deus concedesse aos cristãos, a nós, igreja, a condição de entendermos este glorioso mistério chamado igreja. Depois disto, Paulo, ele vai nos mostrar que nós devemos viver em unidade, em santificação, santidade e na plenitude do Espírito Santo, chegando ao capítulo 5, versículo 18, e dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Depois dele falar sobre a paz na família, no trabalho, ainda no capítulo de número 5, ele vai chegar agora ao capítulo 6 e vai nos falar sobre um assunto de extrema relevância para os dias atuais, um assunto que todos nós estamos envolvidos nele. É o assunto chamado e denominado batalha espiritual. No capítulo 6, Paulo vai nos mostrar que nós estamos em um campo de guerra. E o texto de referência da nossa lição, Efésios capítulo 6, versículo de número 10 ao 13, é o que eu quero ler com você agora para estarmos introduzindo o assunto. O texto de referência diz assim, Efésios 6, versículo 10 ao versículo 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos 3 objetivos, como sempre, da nossa lição e eu queria ressaltar estes objetivos. O primeiro objetivo é discorrer acerca da batalha espiritual. O segundo objetivo é ensinar sobre a forma de organização do inimigo nesta batalha espiritual. Se você não entender como o inimigo se organiza, você, por certo, não terá condições
de guerrear contra ele e de sair triunfante nesta batalha. Mas o terceiro objetivo fala-nos a respeito de mostrar como o cristão deve estar protegido com as armaduras de Deus nesta batalha. A nossa introdução, ela vai nos mostrar que houve uma rebelião no céu e Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu, e estes seres espirituais malignos, destruidores, eles não dormem, não descansam, não tiram férias. No Éden, o diabo levou os nossos primeiros pais a caírem e a partir daí o homem morreu espiritualmente. A Bíblia também vai nos mostrar que o homem natural está sob o domínio de Satanás, está na potestade de Satanás, segundo Atos 26, versículo 18. Ele está na casa de Satanás, segundo Lucas 11, versículo 20 ao 22. Ele está no reino das trevas, segundo Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E está fazendo a vontade de Satanás, segundo a carta que nós estamos estudando, Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. A missão do cristão está em constante oposição às obras do diabo. Nós vamos perceber que em Mateus capítulo 16, versículo 18, nosso Senhor Jesus Cristo deixa escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja estará em constante ataque contra as forças das trevas e estará em constante guerra. Mas nós temos uma garantia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso, a vida cristã não é uma colônia de férias, não é um jardim engrinaldado de flores, mas é um campo de batalha. Não é uma ilha de descanso, mas é uma arena de luta. E eu quero ressaltar já à guisa de introdução que nesta batalha não existe lado neutro, não existe neutralidade. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Não existe lado neutro. Não tem como estar em cima do muro. Conta-se uma ilustração que certo dia um homem, ele estava em cima do muro e de um lado estavam os anjos de Deus dizendo a ele: desce para cá, venha para esse lado, venha para esse lado. E o homem não se decidia. Do outro lado estavam o diabo e seus anjos. E eles não falavam nada. E de repente o homem perguntou para aqueles demônios: por que vocês não me pedem para ir para o lado de vocês? E os anjos constantemente estão insistindo para que eu desça a eles e eu fique do lado deles. Então o diabo respondeu: porque aqueles que estão em cima do muro já são meus, não há necessidade de que os chames. Então, perceba que não há neutralidade nesta batalha. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. O que a nossa lição desta manhã vai nos mostrar de forma formidável é que nós temos recursos disponíveis para lutar e nos revestirmos de toda a armadura de Deus. O primeiro tópico tem exatamente esse título: revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Eu falei para você de uma batalha, e uma das características desta batalha é que ela é uma batalha invisível. Note, existe uma batalha, querendo o homem natural ou não, mas existe uma batalha, e essa batalha é uma batalha invisível. É uma batalha que não se dá no campo e na esfera terrena, humana, visível, carnal. Ela é uma batalha que se dá no campo espiritual e invisível. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar aqui na introdução do tópico 1 é que para vencer esta batalha nós devemos estar devidamente equipados. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12 foi o texto que nós lemos e nos mostra sobre isto. O subtópico 1 do tópico 1 traz o seguinte título: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendo o que eu estou nesta manhã ensinando a você. Nós cristãos
temos por obrigação, não é apenas uma sugestão, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Todo cristão precisa ser vigilante e viver na dependência do Espírito Santo. Note que eu estou lhe mostrando 2 segredos primordiais para que você saia vitorioso desta batalha tão ferrenha, tão difícil que nós vamos enfrentar enquanto Jesus não voltar e nos levar para estar com Ele no céu. Os 2 segredos está aí na nossa lição. Nós devemos viver vigilantes e na dependência do nosso Senhor. Eu queria te lembrar do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que é um texto também muito utilizado quando nós estamos discorrendo e ensinando sobre batalha espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós percebemos que este inimigo, apesar de ser tão feroz, ele pode fugir de nós, mas desde que nós nos sujeitemos a Deus. Nós ainda aprendemos na introdução, aqui no subtópico 1, do tópico 1, que o inimigo ele é astuto e bem organizado. Note que o nosso comentarista, pastor Abner Ferreira, o qual eu quero também parabenizar por esta lição magnífica, ele diz que o inimigo ele é astuto e bem organizado. Ele não diz que ele é apenas organizado, mas ele é bem organizado. Nós temos aí no subtópico 1 a palavra endinamoste, que significa fortalecer, tornar-se forte, se revestir. A palavra endinamostes no grego diz respeito a você buscar força, fortaleza. E eu queria muito que você entendesse que a expressão na forma passiva, ela diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Ela indica que nós não temos poder em nós mesmos para nos fortalecer. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus e pela comunhão com Cristo e pela comunhão com o Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, o jejum, a oração, a adoração, a comunhão com a igreja. Nós vamos nos fortalecendo no Senhor. E sem este fortalecimento, nós estamos fadados ao fracasso. Nós vamos para o subtópico 2 deste tópico primeiro. E esse subtópico tem como título: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. A igreja, ela é como um quartel general. Ela treina os seus soldados para lutar contra as hostes do mal. Nós, quando lemos no texto de Efésios a palavra toda a armadura de Deus, a palavra ali no grego é panóplia. Panóplia. E a palavra panóplia no grego diz respeito a toda a armadura, ou a armadura completa de um cavaleiro, de um soldado na época do apóstolo Paulo. Ou seja, ele deveria vestir-se de toda a armadura, e se alguma parte da armadura estivesse faltando, ele não estava completo para a batalha. Então, eu queria trazer a você esta excelente notícia nesta manhã de domingo. Você tem à sua disposição toda a armadura de Deus. O nosso inimigo, apesar de toda a força que ele tem, toda a fúria que ele tem, ele já foi despojado em sua armadura quando Cristo o venceu na cruz. Nós, agora, servos de Deus, família de Deus, temos à nossa disposição toda a armadura de Deus. Note que não é quase toda, mas é toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. A palavra fé, a fé, a salvação, o evangelho, são toda a armadura que Deus tem para nós. Um detalhe interessante também que nós precisamos aprender com relação a esta batalha é que nesta batalha você não pode usar armadura alheia.
Nós temos uma bela ilustração sobre este fato lá no livro de 1 Samuel, quando Davi tentou vestir a armadura de Saul para lutar contra o gigante, e ele não conseguiu nem mesmo andar com aquela armadura. Então ele se despojou da armadura de Saul e foi com aquilo que Deus o havia concedido. Então, nesta batalha espiritual, entenda isso. O seu pai não pode se revestir por você. A sua mãe não pode se revestir por você. Seu pastor não pode se revestir por você. Nós vivemos agora em um período de pandemia e este momento ressaltou muito isso. Cada um de nós temos uma responsabilidade, e esta responsabilidade é nos revestirmos de toda a armadura de Deus para não estarmos fragilizados, para nós não estarmos à mercê das circunstâncias e não estarmos vulneráveis aos ataques do nosso adversário. Você precisa da sua armadura espiritual. Um outro detalhe interessante, quando pensamos nessa armadura, é que você vai perceber na descrição que Paulo faz sobre esta armadura, é que não existe armadura para as costas, não existe um aparato defendendo ou protegendo as costas do soldado. O que isto quer dizer? Quer dizer que nós não podemos fugir do inimigo. Não podemos fugir do inimigo. Nós não temos como vencer esta batalha sendo fugitivos, fugindo dos momentos de guerra. Essa guerra, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós optamos pelo Reino dos Céus, nós estaremos automaticamente nela e não existe como fugir. A única opção é lutar. E lutar com Deus, eu já quero dizer a você que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque nós temos, sem dúvida alguma, da parte de Deus, armas preparadas para que nós possamos vencer. E eu queria lembrar o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós temos armas para lutar essa guerra, esta batalha. E a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, e versículo, melhor dizendo, capítulo 10, e versículo de número 4, nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então você tem armas e Deus quer te fazer consciente disto nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Vamos para o subtópico 3 do tópico 1, que tem como título: A luta não é contra carne e sangue. Isso é importantíssimo. Se você não entender isso, você corre o risco de fazer do seu inimigo o seu aliado e de fazer do seu aliado o seu inimigo. Nós não lutamos contra pessoas físicas. Não são pessoas físicas que se opõem a nós. Pelo fato de nós estarmos em Cristo, o inimigo sempre será oportunista e muitas vezes vai até mesmo usar pessoas. Mas a nossa luta não é contra pessoas. O texto diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os governos da maldade, contra os inimigos espirituais. Ainda no subtópico 3 deste tópico que nós estamos nele, tópico 1, nós vamos aprender que o inimigo ele usará verdadeiras estratégias de guerras não convencionais para lutar contra as nossas vidas. Ali aparece o texto ciladas do inimigo. Paulo utiliza a palavra ciladas do inimigo. A palavra ciladas, grife bem ela aí na sua Bíblia, e você pode até mesmo puxar uma setinha e escrever que esta palavra cilada no grego significa metodeia, ou seja, são estratégias, métodos bem organizados, bem preparados, e além disso são vários métodos diferentes que ele utiliza para diversos momentos, ao ponto de o inimigo usar a estratégia da fúria
mas às vezes também vai utilizar a estratégia da sutileza. E a Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 14, que este inimigo, o diabo, ele se transfigura até mesmo em anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. O apóstolo nos ensinou que, em relação ao mundo das trevas, o nosso adversário, eles são poderosos, eles são astutos, eles são cruéis, eles são destruidores, eles são ferozes. O inimigo sabe que o seu dia está próximo, por isso ele tentará fazer o maior número de vítimas possível e levar muitas pessoas para o inferno, inclusive pessoas servos de Deus. E ele luta contra nós a cada dia. A fúria deste inimigo é tão grande que Jesus chega a dizer em João capítulo 10 e versículo 10 que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu louvo sempre ao Senhor quando penso nesse texto, porque em seguida Jesus vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos para o tópico 2. Nosso tópico 2, ele vai trazer a seguinte frase na sua introdução: conhecendo os inimigos da batalha. Conhecendo os inimigos da batalha. É aqui que eu gostaria de te ensinar de forma mais pormenorizada sobre as características deste inimigo que luta contra nós a cada dia e que nós devemos resisti-lo. O texto é claro e minucioso ao relatar a batalha. Paulo não está nos enganando, ele está dizendo que nós estamos em uma batalha. Em segundo lugar, o texto também é claro em ressaltar o lugar desta batalha. Paulo diz que esta batalha, ela se dá nos lugares espirituais, nos ambientes espirituais. E Paulo também vai nos mostrar quem são os inimigos contra quem nós devemos combater. Subtópico 1 desse tópico 2, o título é Organização do Exército do Inimigo. Versículo de número 12 do capítulo 6, Paulo vai nos mostrar toda esta organização, todo este aparato, toda esta forma de se preparar para guerrear contra a igreja que o inimigo tem. Este inimigo, ele trabalha de dia, trabalha de noite para fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo caírem e assim impedirem o avanço do reino de Deus. Eu até mesmo gostaria de fazer uma correção. O inimigo luta para retardar o desenvolvimento do reino de Deus, porque impedir este avanço, ele sabe que nunca irá conseguir, mas ele retarda de alguma forma o desenvolvimento, o avanço do reino de Deus. E ele luta para fazer isso a cada instante, a cada momento. Se você ver o texto com atenção, Paulo está descrevendo quatro categorias do exército do inimigo. Eles são denominados de principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Observe que cada um desses termos representa uma hierarquia no exército de Satanás. E cada palavra é precedida da expressão contra. Para demonstrar que cada uma das categorias representam categorias diferentes e níveis diferentes de autoridade. O inimigo, ele é organizado. Eu quero abrir aqui um parêntese, porque ao tratarmos deste assunto, muitas pessoas têm receio de conversar sobre este assunto, ficam até mesmo temerosas, né? E pensam que esse não seria o melhor assunto. Mas veja, nós precisamos a cada dia nos tornarmos conscientes
desta batalha. Nos tornarmos conscientes desta batalha. E nesta batalha nós temos dois grandes perigos que eu preciso orientar você. O primeiro grande perigo é de você subestimar o adversário. Você subestimar o adversário. É você pensar que o diabo é uma figura mitológica, que ele não existe e que isto é apenas uma conversa de crentes que são fanáticos por causa da Bíblia. Você subestima o inimigo, mas você o subestimando ou não, ele existe. Ele é espiritual, mas ele é real. O segundo perigo é o perigo de você superestimar o inimigo. O que é isto? É você ter medo do inimigo, é você pensar que ele é impossível de ser vencido, que ele é extraordinariamente grande. E eu queria dizer para você nessa manhã que o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Ele, apesar de toda a fúria, ele é limitado. E o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, quero voltar a ressaltar, diz que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Mas nunca subestime o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Eu estou nesta oportunidade, neste ponto da nossa lição, falando para vocês sobre a organização deste exército inimigo. E enquanto eu estava preparando esta aula, eu me lembrei de um texto também que serve como ilustração, que está em 1 Samuel, capítulo 4, e versículo de número 2. Ali, o texto diz que os filisteus, eles se organizaram, se dispuseram em ordem de batalha contra os filhos de Israel. Ora, os filisteus são, sem dúvida alguma, uma bela metáfora, ou um belo símbolo, um belo exemplo do inimigo no Antigo Testamento contra o povo de Deus. Ali, o texto vai dizer que os filisteus se organizaram em ordem de batalha. Já os filhos de Israel não tiveram a mesma organização. Você não percebe isso no texto. E você também vai perceber no capítulo 4 de 1 Samuel que o povo de Deus ali perde a batalha por uma série de questões. Primeiro, porque não estavam se sujeitando a Deus. E segundo, porque não se organizaram. Mas o reino das trevas, o nosso adversário, sempre estará organizado. Mas eu quero concluir esse subtópico primeiro, trazendo para a sua reflexão 1 João capítulo 3 e versículo 8. O texto ali diz, no final do versículo, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O nosso Deus, ele está acima de qualquer principado e de qualquer potestade. Basta unicamente que nós nos sujeitemos a ele, e ele, sem dúvida alguma, nos fará vitoriosos nesta batalha. Eu estou me lembrando também de um texto que me chama muita atenção quando pensamos em momentos de guerra. Deuteronômio capítulo 20, ali fala a respeito das leis da guerra. E o texto ali, de forma resumida, vai dizer o seguinte: quando saídes a peleja e vides que os teus inimigos tens maior número de carros, maior número de cavalos e maior número de povo do que tu, deles não terás temor, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus, que te tirou da terra do Egito, ele já saiu na sua frente para pelejar. Então, se você está sujeito a Deus, saiba que nesta guerra você é muito mais do que vencedor. Nós estamos indo agora para o subtópico 2 deste tópico 2. E neste subtópico nós temos o seguinte título: mundo espiritual vezes mundo físico. Mundo espiritual vezes mundo físico. Algumas pessoas, um tempo atrás, podemos dizer assim, talvez iriam negar esta realidade da existência de um mundo espiritual. Talvez iriam dizer que nós estamos apenas
sujeitos a este mundo físico. Algumas pessoas hoje ainda dizem isso, ainda têm, ainda não alcançaram a verdade de que, além deste mundo físico, existe um mundo espiritual, um mundo invisível, que é habitado por seres espirituais. Seres espirituais, às vezes do bem e às vezes do mal. E a nossa lição, nesse subtópico 2, ela nos traz a seguinte informação: que tudo o que acontece no mundo espiritual influencia, impacta no mundo físico. E vice-versa. Tudo o que acontece aqui na Terra, aqui nesse ambiente terreno, tem proporções no mundo espiritual, principalmente naquilo que diz respeito às nossas ações como servos de Deus. Pregar, apesar de ser uma ação, de certa forma, natural, ela também é uma ação espiritual. Quando nós estamos pregando, nós estamos guerreando contra as forças das trevas. E isto despende força de nós, isto nos torna muitas vezes exaustos, porque através da pregação Deus liberta, Deus cura, Deus faz milagres. Algumas pessoas encaram a pregação apenas como um discurso, apenas como práticas da oratória, mas quando nós estamos embasados na palavra de Deus, estamos firmados no Espírito e estamos dispostos a ser boca de Deus, a pregação não é apenas uma prática humana, mas é sobretudo uma ação espiritual. E esse é um belo exemplo de que aquilo que acontece no âmbito físico tem impacto no mundo espiritual. Quando estamos pregando, Deus está libertando, curando, salvando vidas, quebrando cativeiros satânicos. A adoração também é uma prática que muitas vezes é visível, mas tem impacto no âmbito espiritual. Nós temos nossos louvores, os cânticos que são entoados na igreja, os instrumentos, muitas vezes isso é visto como algo natural, mas não é apenas natural, também tem impacto no mundo espiritual. Nós precisamos entender esta verdade, porque se nós não entendermos esta verdade, nós iremos nos preocupar apenas com técnicas, nós iremos preocupar apenas com ensaios, e nós iremos deixar de lado algumas disciplinas como a oração, o jejum e coisas que nos fortalecem e nos preparam para executarmos estas tarefas, seja dentro da igreja ou até mesmo no âmbito fora da igreja, em ar livres ou até mesmo em algum tipo de apresentação que a igreja vai fazer. Não é apenas natural. Nós precisamos estar atentos ao aspecto espiritual, porque existe um mundo espiritual que nos cerca e que está longe da nossa vista, mas ele é real. Quando eu estava pensando sobre esse paralelo do mundo físico e o mundo espiritual, e sobre essa influência que um exerce no outro, eu me lembrei de um texto de Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2. O texto ali nos afirma que Josué, o sumo sacerdote, não Josué o guerreiro da época de Moisés, servo de Moisés, mas Josué, sumo sacerdote, que veio em uma época pós-exílio, ele estava diante do altar de Deus para ministrar. E a Bíblia fala, você pode ler o texto, Zacarias 3, versículo 1 ao 2, que Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, ou para envergonhá-lo. Ali a Bíblia fala sobre uma oposição forte de Satanás a um sacerdote que estava diante de Deus para ministrar. A Bíblia até diz que Josué estava com as vestes sujas e na mesma hora Satanás queria acusá-lo. A Bíblia King James traz essa expressão, queria acusá-lo, mas a Bíblia fala que o Senhor fez a defesa de Josué, dizendo
o Senhor te repreenda. O anjo que ali estava repreendeu a Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. Não é esse, pois, um tição tirado do fogo? Ali o texto está dizendo que Josué, apesar de estar queimado, apesar de estar frágil, ele era como uma madeira, né, que estava quase se deteriorando, mas havia sido tirada do fogo. Por isso não se deteriorou totalmente e ainda era um instrumento poderoso para ser usado pelo Senhor. Ou seja, ali está mostrando uma oposição satânica contra um sacerdote que está ministrando no campo físico, no âmbito físico, no âmbito terreno. Nós temos ainda aí no nosso subtópico 2, desse tópico 2, que o nosso comentarista vai mencionar a oração de Daniel. Daniel, ele orando no mundo físico, esta oração teve uma repercussão, ela repercutiu no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, versículo 2 até o versículo 13. E o capítulo 6 de Efésios, que nós estamos estudando, no versículo 12, vai dizer: portanto, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam num ambiente espiritual. Então, entenda esta realidade de um mundo espiritual. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao versículo de número 35, nós temos um texto emblemático. Jesus diz para os seus discípulos, e principalmente para Pedro, ele diz assim: Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Veja que Jesus encarnado no âmbito terreno, uma esfera terrena, ele tinha consciência de que Satanás, em um momento ou em outro, não dá para dizer, ele pediu para cirandar, para espalhar, para mexer com os discípulos, como se faz com o trigo. Mas Jesus disse que ele fez uma oração e ele rogou ao Pai para que a fé dos seus discípulos não esmoreça. Então, nós temos o mundo físico e o mundo espiritual, e o mundo físico exerce influência no mundo espiritual e assim vice-versa. Subtópico 3 do tópico 2, nós temos o seguinte título: os inimigos que devemos enfrentar. Os inimigos que devemos enfrentar. O principal inimigo que nós devemos enfrentar é o diabo. Mas você vai perceber que ele não está sozinho. Ele vem com suas hostes, ele vem com a sua cavalaria, com a sua organização, com o seu exército. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12. A Bíblia diz que Satanás, ele é tão sagaz que ele anda ao derredor, bramando como leão e buscando a quem ele possa tragar. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao versículo 9. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, note que sobre esta doutrina, às vezes nós vamos intercalando e falando um pouco do Antigo Testamento, mesmo que lá no Antigo Testamento não se tinham expressões tão claras como o Novo desta batalha espiritual, mas lá no Antigo Testamento nós temos no livro de Jó, capítulo 1 e versículo de número 7, o próprio Deus conversando com Satanás e indagando a ele, perguntando: de onde tu vens? E Satanás diz: de rodear a terra e passear por ela. Perceba, Satanás, ele rodeia a terra. Eu queria que você entendesse isso. Não é quase toda a terra, não é metade da terra, não é uma fração da terra, não é um quarto da terra. Ele percorre toda a terra. Por isso eu queria dizer a você que se ele rodeia toda a terra,
fica claro que o ataque dele é por todos os lados e está por toda a parte. Mesmo que você, cristão, saia para um momento de lazer, nem ali você estará fora deste momento de batalha espiritual. Isso é absolutamente importante dizer nesta ocasião e nesta data, porque nós estamos vivendo um período de festas. Nós passamos ontem a data que é reservada para comemorar o Natal, e daqui a alguns dias nós estaremos comemorando a virada do ano, o Ano Novo. É exatamente nesses momentos que nós devemos vigiar mais, porque podemos baixar a nossa guarda e podemos ficar vulneráveis aos ataques do nosso inimigo. Ele não dá trégua, mesmo nos momentos em que a igreja está fazendo festa. Nós devemos, inclusive, nos lembrar do texto de Neemias, que enquanto eles estavam construindo, eles estavam com a espada na mão. Nós precisamos entender que, independente de quaisquer tarefas que nós possamos exercer nesta terra, sejam lazer, ou até mesmo um trabalho, ou festa, ou qualquer momento, nós precisamos estar com a espada na mão. Nós precisamos estar preparados para guerrear. Devemos estar em posição de soldados, para não estarmos vulneráveis aos ataques do nosso adversário. Nós vamos perceber que o líder deste exército inimigo é o diabo. Ele é o nosso principal inimigo. E o nosso inimigo, ele possui alguns nomes na Bíblia. A Bíblia vai falar sobre alguns nomes que esse inimigo ele possui. E cada um desses nomes mostra uma faceta da sua atuação. Ele é chamado de diabo, ele é chamado de Satanás, ele é chamado de Lúcifer, ele é chamado de a antiga serpente, ele é chamado de dragão, chamado de Beuzebu, chamado de Apolion, Abaddon, ele é chamado de o inimigo, chamado de adversário. Ele também é chamado de acusador, é chamado de tentador. Ele tenta o povo de Deus a todo instante e a todo momento, querendo levá-los à queda. Ele é chamado de maligno, é chamado também de pai da mentira, João capítulo 8. Ele é chamado de assassino, ele é chamado de Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4. Ele é chamado príncipe das potestades do ar. O seu currículo é extenso e terrível, mas volto a dizer a vocês que o nosso Deus é maior. Uma outra ilustração baseado no Antigo Testamento é que Eliseu, em um dia, estava em sua casa e o seu moço levantou bem cedo e ele olhou e viu que o exército do inimigo cercava a casa de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. E diz a Bíblia que este moço de Eliseu ficou apavorado e disse para Eliseu: "Ah, meu senhor, nós vamos morrer, porque o inimigo cercou a nossa casa." Eliseu, calmamente, sendo um homem de Deus, ele diz: "Eu vou orar ao Senhor, para que o Senhor abra os olhos deste moço, e ele possa perceber que maior são os que estão conosco do que aqueles que nos fazem oposição." E diz a Bíblia que Eliseu orou, e você pode fazer esta oração nesta manhã. E Deus abriu os olhos daquele moço, e ele viu que eles estavam cercados de cavalos e carros de fogo. Eu quero dizer a você que a minha oração nesta manhã é para que Deus abra os olhos de todos os servos de Deus que me escutam, e você possa perceber que, apesar da grande luta que você está enfrentando, maior é aquele que está com você do que aquele que te faz oposição. Quando a Bíblia fala de hostes do diabo, ela está mostrando exatamente isso, que o diabo ele não age sozinho, que existe uma organização. Alguns comentaristas vão até chegar ao ponto
de chamarem esta organização de Ordem da Desordem. Ordem da Desordem, é isso mesmo. É que o inimigo, mesmo estando fora dos parâmetros de Deus, ele não se tornou um tolo. Ele é inteligente, um ser extremamente inteligente e que se prepara e se organiza para as guerras. Mas nós temos a alegria de termos um Deus grande, general dos generais, rei dos reis, senhor dos senhores, que é onipotente, onisciente e onipresente, e ainda habita em nós pela presença do teu Santo Espírito. Eu queria que você entendesse também uma grande verdade com relação à batalha espiritual. Apesar do nosso inimigo ter muita força, muito poder, ele não é onipresente como Deus é. Ele não está em todos os lugares. Além disso, ele não é onisciente, não sabe todas as coisas como Deus sabe. Ele não é também onisciente, onipresente, ele também não é onipotente como Deus é. Ele não tem todo o poder como Deus tem. Também não é eterno como Deus é, por isso não é soberano como Deus é. O que eu estou tentando lhe dizer é que só existe uma forma de você sair ileso nesta batalha. Como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É você se entregando à dependência do Espírito Santo. Por isso, no capítulo anterior, versículo 18, capítulo 5, versículo 18 de Efésios, Paulo diz: não vos embriaguei-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não perca tempo com banalidades. Esteja disposto a se sujeitar a Deus e a se entregar ao Espírito Santo a cada dia. Não vos embriaguei-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. É uma ordem bíblica. Eu costumo dizer que em Efésios 5,18 não é uma sugestão, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Veja, Deus está formando um grande exército e capacitando este exército para vencer com armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, de novo quero ressaltar esse texto. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós vamos agora para o nosso subtópico 3, que tem como título o equipamento do soldado cristão. O equipamento do soldado cristão. Há uma ordem no texto, e a ordem é: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu preciso que você se torne cada vez mais consciente desta verdade. Eu preciso que você entenda isso. Deus não está dizendo revesti-vos de quase toda, mas é de toda a armadura de Deus. Mais uma vez quero ressaltar a palavra panóplia, que diz respeito a todo o aparato da indumentária ou da indumentária do soldado romano. Nós vamos para o subtópico 1. Subtópico 1 do tópico 3, nós já estamos agora caminhando para o final, mas veja que o título aqui deste subtópico primeiro, do tópico 3, é a roupagem de um bom soldado. A roupagem de um bom soldado. O apóstolo descreve 6 peças da indumentária dos soldados daquela época. Cada uma dessas peças vão nos mostrar uma verdade acerca do evangelho que nós vivemos e acerca do estilo de vida que devemos ter nesta batalha espiritual. Cada uma dessas peças, ela cumpre uma função na proteção do soldado e elas foram desenvolvidas e preparadas pelo próprio Deus para que nós estejamos protegidos. E cada uma dessas peças, elas vão cobrir uma parte vital na vida
na vida do cristão. E a ordem é estar revestido totalmente. Eu quero ir com você para essas 6 peças. Vamos a essas 6 peças para nós entendermos a proposta de Deus para nós. A primeira peça da vestimenta do cristão, da armadura do cristão, é o cinturão da verdade. Versículo de número 4, cinturão da verdade. Satanás, ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 nos fala esta verdade. Mas o cristão cuja vida é controlada pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a vida também controlada pela verdade. Por isso ele deve usar o cinturão da verdade para protegê-lo. E somente estribado na verdade ele pode vencer. Se você perceber, o cinturão é a peça que segurava as outras partes da armadura. A primeira ferramenta ou a primeira proteção que o cristão deve ter é a verdade. A Bíblia fala que a palavra de Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus, ele é a verdade. Por isso, nós só venceremos se nós estivermos seguros na verdade. A segunda peça que o texto nos descreve é a couraça da justiça. Versículo de número 14. Couraça da justiça. Essa peça da armadura, ela era feita de metal e cobria o guerreiro do pescoço e protegia também o peito, ou seja, protegia o coração e os órgãos vitais. Você também precisa estar revestido não apenas da verdade, mas também da couraça da justiça. Essa peça que protegia o pescoço até o coração, uma peça de metal que protegia o coração do soldado. A Bíblia nos fala, Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você precisa proteger o seu coração. Quantas pessoas estão com o coração vulnerável diante de palavras, de ações e de circunstâncias e têm fraquejado na fé? Vista nesta manhã a couraça da justiça para que você proteja o seu coração. Terceira peça desta indumentária é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Versículo de número 15 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália que tinha cravos debaixo dela, na sola desta sandália, e esses cravos garantiam a eles, davam a eles a segurança, a firmeza e a agilidade na corrida, na batalha, dava a eles a força, a segurança, a firmeza para permanecerem de pé diante da batalha. Se nós queremos ficar firmes e de pé nesta luta, nós precisamos estar calçados com o Evangelho da paz do nosso Deus e também com a paz com o nosso próximo. O Evangelho nos ensina esses dois aspectos, a paz com Deus e a paz com o nosso próximo. Se você está em guerra com alguém e você está vulnerável nesta batalha, é necessário pedir perdão, é necessário se desarmar, é necessário ir ao seu próximo e se reconciliar com ele. Porque enquanto você está em guerra com o próximo, está em guerra com Deus. E o Evangelho não nos ensina isto. Enquanto você está em guerra com Deus, você está vulnerável contra o nosso inimigo. Então calce os seus pés com as sandálias do Evangelho da Paz e esteja firme contra os ataques do nosso adversário. Quarto aparato, que aparece ali é o escudo da fé. Versículo de número 16. Esse escudo, ele media 1,60 m de altura e 70 centímetros de largura. E ele protegia todo o corpo do soldado. E
era feito de madeira e recoberto de couro curtido. E quando os soldados saíam para lutar, eles então formavam uma fileira, uma parede, e todos eles colocavam um escudo na frente, para se proteger do adversário. Isso fala de uma ação coletiva da igreja se protegendo contra o adversário. E mais, esse escudo era feito de madeira, recoberto de couro. Por quê? Porque o inimigo naquela época, era muito comum nas práticas de guerra, utilizarem-se dardos inflamáveis. Esses dardos, eles eram pontiagudos, com altíssimo grau de perfuração, com um altíssimo poder de perfuração, mas além disso, esses dardos, eles eram aquecidos, eles eram incandescentes em sua ponta, ao ponto de, quando eles atingiam uma pessoa, não apenas furava, não apenas penetrava nessa pessoa, mas queimava essa pessoa e tinha um poder enorme de destruição e de morte. Era algo letal. Quando esse escudo ele era de madeira e revestido de couro, e um dardo inflamável ali batia, ou ali atingia o escudo, esse dardo então ele se apagava no escudo e não tinha o poder de ultrapassar aquela barreira e alcançar o soldado. Era como um colete de proteção, né, blindado, que as polícias usam nos dias atuais. Você precisa deste escudo, esse escudo da fé, para te guardar a cada instante e a cada momento. Tenha fé no nosso Deus, certeza, confiança, e essa fé diz respeito não apenas àquilo que nós acreditamos, mas àquilo que nós vivemos. Viver na fé, andar na fé, praticar a fé. Em quinto lugar, eu gostaria de descrever o capacete da salvação. Versículo de número 17. Satanás, ele deseja atacar a mente do crente. É por isso que a Bíblia fala em Romanos 12 que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A estratégia pela qual ele derrotou Eva foi dominar a mente de Eva, a primeira mulher que existiu. Essa peça que é o capacete da salvação, essa peça da armadura, fala de uma mente controlada por Deus. Deus disse que não deveria se comer daquela árvore. Satanás veio e conseguiu dominar a mente de Eva, a primeira mulher. E Satanás tem conseguido até hoje dominar a mente de muitas pessoas, até mesmo cristãos. Mas eu peço a Deus nesta manhã, em oração, que Deus possa colocar em nossa cabeça, na sua cabeça, o capacete da salvação. Que a cada dia você tenha como certeza que o nosso Deus nos salvou, nos resgatou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós agora devemos andar em novidade de vida, pois estamos seguindo um caminho que nos conduzirá aos céus. E eu quero te lembrar que a maior alegria não foi tudo que você ganhou neste ano de 2021 ou em 2020 ou ganhará em 2022. A sua maior alegria é ter o seu nome escrito no livro da vida. Nenhuma riqueza, nenhum sucesso, nenhuma fama, nenhum status pode substituir a nossa salvação. Em sexto lugar, nós temos a espada do Espírito. Ainda no versículo de número 17. O texto vai dizer que a espada do Espírito é a arma de ataque. Se você perceber, todas as armas que eu já descrevi, que fazem parte da armadura que Deus quer que nós tenhamos, são armas de defesa. Mas agora vem uma arma de ataque, que é a espada do Espírito. Essa espada do Espírito é justamente a palavra de Deus. Nós vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre as forças das trevas através da palavra de Deus. Você vai se lembrar que Jesus no deserto, no capítulo 4 de Mateus, ele vence Satanás exatamente com a palavra de Deus. A Bíblia nos fala em 1 João que João escreve para aquela geração, os chamando de filhinhos, e ele diz para os jovens
Jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Quando nós temos a palavra de Deus, a espada do Espírito, temos condição de vencermos o maligno. Empunhe esta espada nesta manhã. Comece a se entregar de uma forma mais integral à palavra de Deus. Eu fico imaginando, existem cristãos que já estão na igreja há vários anos, 10, 20, 15 anos, 30 anos, e não conhecem bem a palavra de Deus. O cristão que não conhece bem a palavra de Deus, ele está vulnerável e pode cair a qualquer momento. Lembre-se do Salmo 119, versículo número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Esta palavra é uma espada penetrante, como diz Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não abra mão da palavra de Deus, não abra mão dos seus devocionais diários. Nós estamos agora iniciando um novo ano, e é absolutamente sugestivo dizer a você que você pode iniciar, ainda hoje, ainda nesse ano, leituras da palavra de Deus, que lhe garantam que ao final desse ano você possa dizer: eu consegui ler toda a Bíblia Sagrada. E não apenas isso, não apenas ler a Bíblia, não apenas estudar a Bíblia, mas estar preparado para ouvir a pregação do Evangelho. Na verdade, o inimigo ele atua muitas vezes querendo roubar a sua atenção da palavra de Deus. Nós estamos hoje num momento, ainda no momento de pandemia, já passamos um momento mais intenso. Há algumas palavras negativas a respeito deste momento, dizendo que a coisa ainda vai se intensificar e que nós viveremos um momento pior do que vivemos no início. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, mas o que eu quero dizer a você é que nesse momento de pandemia, ressaltou-se muito a questão do culto online. Então muitas pessoas ouvem a palavra de Deus às vezes no celular e não dão a mesma atenção que dariam se estivessem na igreja. Ficam dispersas, não participam de fato deste momento do culto. Então eu quero dizer a você, neste momento de escola bíblica dominical, reserve tempo, reserve seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se Deus estivesse falando com você, né, e eu creio que Deus está falando, mas se Deus estivesse pessoalmente, se Deus de forma física, se Deus se manifestasse para você, e se você visse Deus, e se Deus de uma forma teofânica, né, se manifestasse para você, enquanto Ele estava falando com você, você teria coragem de virar as costas? Se um ser humano mesmo, um amigo, um companheiro, um familiar, quando está falando conosco, virar as costas já é uma profunda delicadeza e falta de educação, quem dirá para Deus? É exatamente isso que tem acontecido nos nossos cultos online. Muitas vezes a pessoa está atenta a um culto, atenta àquilo que Deus está falando, mas se dispersa com facilidade, vira as costas com facilidade. Então, esteja atento à palavra de Deus, pois ela é a espada do Espírito, que nos protege e é a nossa arma de ataque contra o nosso adversário. Tópico 3 ainda, agora no subtópico 2. Subtópico 2, nós temos o seguinte título: a instabilidade espiritual do crente. Nós devemos ter instabilidade espiritual. Instabilidade fala de firmeza. Texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: sede firmes e constantes. Nós devemos estar preparados para enfrentar o adversário no dia mau. Note bem esta expressão que Paulo utiliza aqui em Efésios capítulo 6, versículo 13. Estar preparado contra o inimigo no dia mau. Ou seja, aquele dia em que nós somos tentados, aquele dia em que nós enfrentamos as situações mais difíceis da nossa vida, aquele dia que pode nos trazer problemas com relação à nossa fé, uma crise de fé,
Quantos já não enfrentaram esse dia e quantos ainda não irão enfrentar? Esse dia existe para todos nós, seja homem ou mulher, seja crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes ou jovens, ou ministros ou leigos, para letrados e analfabetos. Este dia mau existe para todos nós. E é doloroso enfrentar este dia se você estiver despreparado. Dias que nós estamos passando por provações de diferentes magnitudes, mas Paulo diz que este dia, ele passa. E após nós vencermos este dia, depois desta tempestade, nós devemos permanecer firmes. Efésios capítulo 6, versículo 13. Permanecei firme. Versículo 13, na parte B. Permanecei firmes. Não existe momento mais vulnerável para que o inimigo ataque a sua vida do que depois de você ter vencido uma grande batalha. Nós, pregadores, ministros do Evangelho, entendemos bem isso. Depois de termos vencido uma batalha, depois de uma boa pregação, depois de um culto maravilhoso, é o momento em que nós devemos estar muito mais vigilantes. O que significa que nós devemos permanecer alertas e sem hesitação? Não existe momento mais vulnerável do que este momento, depois que nós vencemos uma grande batalha. Por isso, Paulo está exortando: ficai firmes, permaneceis inabaláveis, permanecei firme. Subtópico 3. Nós vamos agora para a conclusão da nossa lição maravilhosa de Escola Bíblica Dominical. Aplicando a vida na oração, ou aplicando-se à vida de oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo enfatiza-nos que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Só existe uma maneira de você não se tornar vulnerável após uma vitória, é você permanecer orando, permanecer orando. Paulo, ele não inclui a oração como uma das peças da armadura, e o motivo é simples, é que nenhuma armadura será eficaz sem a oração. Por isto, ele diz, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Isso nos faz lembrar do texto que o mesmo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e Paulo era um homem muito dado à oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, onde ele diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Se você estiver em oração, você estará disposto a vencer o inimigo, até mesmo quando ele agir com sutileza, com elogios, com palavras aveludadas. Quero te lembrar que em Atos capítulo 16, o inimigo está querendo atuar na vida de Paulo, um homem de oração, de uma forma sutil. E a Bíblia fala exatamente ali no texto que Paulo estava indo para um momento de oração e uma jovem, ela ia atrás dele e dos discípulos que estavam com ele, elogiando-os e dizendo que eles eram homens de Deus. Mas Paulo se voltou e repreendeu o espírito maligno de adivinhação que estava nela. Veja, muitos servos de Deus, quem sabe, ficariam ludibriados, enganados. Mas Paulo, na mesma hora, entendeu que mesmo sendo um elogio que partia daquela jovem, era uma estratégia do inimigo para desvirtuá-los da fé. Alguém já disse que os elogios têm matado muito mais homens de Deus do que as críticas. Devemos estar preparados para lidar com os elogios, porque muitas vezes Satanás pode utilizar esta ferramenta, esta arma, contra nossas vidas e até mesmo insuflar, inchar o nosso ego. Nós perdemos de vista que devemos ser consumidos pela glória de Deus. Paulo diz, orando no Espírito, no Espírito. Aqui há algo extremamente importante de se perceber, porque nós devemos ser dependentes do Espírito até mesmo para orar. Paulo chega a dizer em Romanos que nós não sabemos orar como nos convém.
mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça ajuda ao Espírito de Deus na manhã deste dia, para que você possa orar e orar de forma eficaz. A nossa conclusão, ela diz assim: estamos em Cristo nos lugares celestiais, mas também ainda estamos neste mundo. João 16, versículo 33. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ali ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Aflições essas também fomentadas por Satanás. Não apenas aflições físicas, naturais, da nossa condição de seres humanos, mas aflições também que advêm do nosso adversário. Nós temos assim que lidar com investidas do inimigo. Portanto, a nossa conclusão aqui vai dizer que é imprescindível sermos fortalecidos no Senhor, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus para resistirmos e ficarmos firmes até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha para buscar a sua igreja. Chegamos ao final. Quero agradecer a você por estes momentos juntos, partilhando a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. E eu quero te encorajar a nós irmos para o próximo ano dispostos a estudar a Escola Bíblica Dominical, aprendendo e crescendo com o nosso Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa de forma muito especial. Mais uma vez, um feliz ano novo, e que no ano de 2022 seja um ano de crescimento, seja um ano de bênção, seja um ano de triunfo, um ano de vitória para você e para a sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.